Aqui, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a 4K em 1. Aqui estaremos discutindo as estratégias para você fazer estratégias para você faturar 4K por mês atendendo um cliente por dia. Olá, eu sou o Shen e hoje nós vamos falar como atender por resultado e não por tempo. Fique comigo até o final da live que você vai entender isso. Antes, deixa eu explicar uma coisa. Faz tempo que eu venho estudando, desenvolvendo, praticando e aperfeiçoando. Fiz esse método onde eu obtive resultados na redução de medidas em 45 minutos. Medidas corporais. Sem equipamentos e sem cosméticos, além de oferecer benefícios de saúde ao longo prazo aos seus clientes. Vamos fazer uma comparativa para entender melhor o que é redução de medidas e o que é emagrecimento. Emagrecimento é a perda calórica com a perda de peso, que é facilmente conferido pela balança. A redução de medidas é atuar sobre os excessos que o seu corpo tem. Então, você, massagista, massoterapeuta, esteticista, fisioterapeutas, podem ter a possibilidade de fazer um atendimento sem esforço físico e desgaste. Então, hoje vamos começar com o que é atender por resultado e não por tempo. Ok, Shane. Antes de falar, nós estamos ao vivo, tanto pelo Instagram como pelo YouTube. Caso dê problema nas transmissões, vocês podem tentar entrar em qualquer uma das duas para poder acompanhar melhor. Tá? Obrigado. Muito bom, Shane. Nossa equipe separou algumas perguntas aqui que a nossa audiência tem para você nos ajudar aí a responder. Shane, qual a diferença, você falou aí do atendimento por tempo e por resultado. Qual a diferença entre ter um atendimento por tempo e ter um atendimento por resultado? Vamos definir primeiro. Quando a gente começa a estudar, existem as métricas. E uma das métricas é tempo, porque você vai dar o protocolo. Tantas vezes, por repetição, em tempo, em cada parte que você vai atuar, certo? É uma forma, porque no começo, como você está aprendendo no começo, você não tem como perceber isso, e ele serve como referência. A grande questão é que as pessoas ficam presas a esse conceito de atender por tempo, certo? E acabam perdendo a oportunidade de evoluir e desenvolver. Resumidamente, o atendimento por resultado é quando você desenvolve a percepção, a atenção, a customização e a olhar mais específico ao cliente, não somente a técnica que você aprendeu. A técnica é muito importante, senão você não estaria fazendo, mas somente pela técnica você perde a diferença. Como eu havia dito anteriormente, todos os corpos são iguais, mas cada um tem a sua particularidade e sua história, entendeu? E eu vou fazer um comparativo. Existem os sonhos e os projetos. Aparentemente são a mesma coisa. Sonhos, ele não é quantificável, ele é desejável, na parte assim, né? Você deseja um sonho, vamos ter uma casa própria, um carro, tal, não sei. Mas o projeto, ele tem métricas, ele é mais palpável. Então, entre aspas, o que isso é? Trabalhar com resultado ou trabalhar com tempo parece igual. Só que tem umas pequenas nuances e o diferencial. Quando você começa a desenvolver com qualquer ramo, qualquer atividade, você trabalha, você tem uma necessidade de você evoluir. E quando você começa a se dedicar, você vai fazer novos cursos, você vai criando critérios e você vai se evoluindo. Então, no caso específico dessa técnica desenvolvida, ela permite que você comece a trabalhar por resultados, entendeu? Logicamente começa pelo tempo,
para você ter expertise, para ter sua formação. Mas, que nem eu saliento para as pessoas, o cliente quer resultado. O que acontece? Como o cliente também não conhece, ele tem uma métrica igual, que seria o quê? Tempo. Então, o tempo que você vê no mercado, o tempo de sessão. Mas não necessariamente o tempo de sessão vai trazer os resultados satisfatórios. Então, é muito mais importante para o cliente ter o resultado, independente do tempo. Lógico, isso não significa que você está enganando ele, que você está correndo, fazendo um processo rápido e tudo mais. Não, significa que você está se dedicando, está olhando o seu cliente com mais atenção e buscando melhores resultados para ele. Não é? Aí fica a questão. Quiser que você não está olhando para o cliente, não está dando resultado? Não. Você está observando as particularidades que vão gerar um resultado diferenciado do que simplesmente com uma métrica de tempo, uma sequência, um protocolo e tudo mais, que são necessários também. Muito bom, Shane. Agora que já entendemos um pouquinho aí do que é um atendimento por tempo e por resultado, fala um pouco mais para a gente. Por que então, né? Por que na verdade o atendimento por resultado é importante? Então, voltando novamente, são dois aspectos. Uma, porque você não fica preso ao relógio, certo? Porque quando você trabalha, o que acontece? Você tem um agendamento, então você fica, lógico que você agenda o número de pessoas conforme a disponibilidade de tempo que você tem. Então o atendimento, a recepção do cliente, a limpeza, então tudo isso, então você tem que escalonar isso, colocar no tempo. Só que assim, quando você está atendendo, no momento do atendimento, se você ficar preocupado só com o tempo, passa despercebido alguns detalhes que podem evoluir o seu atendimento. Então, veio um cliente, você está atendendo, vamos dizer assim, você começa a perceber alguma coisa que você pode melhorar, entendeu? Ele foge do que você aprendeu. Então, a oportunidade de você aprender, evoluir, crescer é imensa, porque você está com a atenção nos detalhes que não são estudados. Por mais que você fale, que a gente pense que tem estudo para tudo, tem novidade, mas nada como a prática, nada como aquele instante que você está atendendo. Então, é como assistir o filme pela segunda vez, pela terceira vez. O seu momento é outro, a sua percepção é outra. Então, atender com o resultado traz essa analogia, que cada vez melhora a sua percepção e vai trazer esse resultado. Muito bem, Shane. Então já entendemos, né, o que é o atendimento por resultado, já sabemos a diferença, mas quais são as vantagens, né, para o profissional, para o massoterapeuta, para o fisioterapeuta, para o esteticista, para o massagista? Quais são as vantagens para esses profissionais atender por resultado? Eu diria que começa a trabalhar sem muita atenção da pressão do tempo. Segundo, ele pode, entre aspas, acabar antes do tempo, então ele pode interagir melhor com o cliente. Então, o que acontece com isso? Quando você faz esse tipo de trabalho, você consegue sobrar um tempinho, entre aspas, porque, como eu disse anteriormente, você trabalha num prazo pré-estipulado. E quando você faz isso aí, você consegue trabalhar o resultado, não simplesmente pulando etapas ou correndo, mas você consegue dar uma performance melhor. Sobrando um tempo dessa performance, você pode fazer um mimo, você pode interagir, entendeu? E aí com isso, o cliente se sentindo confortável, ele começa a dar depoimentos espontâneos, trazer coisas que não é óbvio, porque assim, nosso corpo tem uma história e o que nos leva
aquela situação, a gente não sabe. Não estamos para investigar, não estamos para questionar, mas estamos para oferecer o melhor para o cliente. E isso aí o cliente se sente confortável. Então, você começa o caminho de outra forma de fidelização. Ok, muito bem, Shane. E falamos das vantagens, né? Falamos aí das vantagens para os profissionais. Mas e para o cliente? O cliente ele tem benefícios em ser atendido por resultado? Inicialmente parece que não, mas tem muito benefício. Por quê? Porque ele busca resultado. Só que como ele não sabe, ele não tem como quantificar ou entender. Entendeu? Porque, assim, cada profissão tem sua especialidade, né? Sua apresentação. Então, a gente tem uma noção mais ou menos. É só na hora que a gente vai contratar o serviço que a gente vai saber como que ele é executado. Quando o profissional consegue chegar nesse nível de atendimento por resultado, ele consegue oferecer para o cliente uns resultados melhores, uma atenção mais precisa, ele consegue criar melhores interações com o cliente. Então o cliente pode ficar mais tranquilo e mais receptivo. Veja bem o que acontece. Existem elementos auxiliares que trazem conforto e relaxamento ao cliente, tipo cromoterapia, as perfumarias, os cosméticos, outras coisas que você cria um ambiente agradável. Não que não seja obrigatório, é ideal, né? Você tem um ambiente receptivo. Mas quando você consegue trabalhar por resultado, o cliente ele não faz tanta questão, certo? Vou frisar novamente. O ambiente sempre bem adequado, é sempre bem mais receptivo. Mas o que vai contar para o cliente é o resultado que ele busca. Porque nesse momento é um momento dele, um momento que a pessoa se presenteia, porque ele quer buscar um bem-estar, um resultado melhor, entendeu? Ele não quer uma sensação que passe logo, ele quer o bem-estar. E o bem-estar parte pelo visual. Ele vai olhar no espelho e ver que está tendo a transformação. Ok, ficou claro. Mas assim, até pegando esse gancho que você falou do momento do cliente, você enxerga que poderia ter alguma exceção, alguma situação que não seria bom, né, atender por resultado? Não. É assim, como a toda jornada, né? Tudo que começa. Quando a pessoa não conhece, ele quer o que ele conhece, que é por tempo. Porque se você pegar o mercado oferece por tempo, certo? Ele vai dar resultado, faz tudo mais. Mas quando você consegue já interagir, porque assim, como que você vai oferecer esse tipo de trabalho? Não por indução, não por... Você nunca diz para o cliente que eu vou te atender por sessão, certo? Por resultado, porque ele está pagando por resultado, isso é óbvio. Mas quando você começa a interagir, você fala assim, não, você começa a perceber detalhes do que você está encontrando que ela não sabia. Então você começa a trabalhar por quê? Por uma conscientização e uma educação, uma descoberta. Você entendeu? Então, não teria nesse aspecto. Teria quando a pessoa desconhece, né, pela primeira vez. Então, para poder interagir melhor, é você fazendo isso aí, que seria o quê? Explicar como é o corpo dela, porque como eu vi muitas vezes, a gente não se consegue chegar em detalhes. E também nós nunca vamos orientados a observar, a gente só tem a sensação, o sentimento, por isso que a gente procura ajuda externa. No caso das terapias manuais, isso é mais óbvio ainda, mais claro, da necessidade disso. Então, não teria, é só questão de introdução. Aí, depois que você interage, você mostra a sua expertise, a sua seriedade, a sua atenção, entendeu? Aí é diferente. Ok.
Indo já para o final aqui dessa nossa sessão de perguntas e respostas, né? A gente sempre fala dos efeitos colaterais positivos, né, que o método pode trazer. E falando agora do tema de hoje sobre esse atendimento por resultado, o que você pode dizer aí que seriam os efeitos colaterais causados num atendimento por resultado? Bom, podemos enumerar novamente, né? O efeito colateral positivo é o bem-estar do cliente. Ele se sente mais acolhido, ele percebe que ele tem um tratamento personalizado único. Ele não vai para uma linha de montagem, né? Onde você vai seguir o protocolo e a sequência normal, entendeu? Então ele vai perceber que ele está sendo, como voltamos então, no seu momento, ele está sendo tratado integralmente. Porque assim, podemos pegar os estudos, pegar exemplos, as práticas quando nós estamos desenvolvendo, é metódico e é necessário. Então, quando você começa a fazer por resultado, esses efeitos são muito perceptíveis para os clientes. E para o profissional, ele é menos estressante e ele sobra um tempinho, entendeu? Porque quanto mais ele se desenvolver, ele vai sobrar um tempo, ele não vai dispensar o cliente, ele vai poder interagir melhor. Então ele começa a se desenvolver, a melhorar suas conexões e a possibilidade do cliente de deixar só de ser não só fiel, mas tornar-se um fã. Porque nós todos procuramos pessoas que nos dê segurança, conforto, credibilidade. A gente pode confiar no profissional, tá? Em qualquer área, tanto finança como engenheiro, arquiteto, pedreiro, mas você precisa de confiança. Então você estará muito mais assistido. Então eu vejo muito interessante. Ele vai perceber, tanto o profissional como o cliente, que o atendimento por resultado, ele traz esse crescimento, essa evolução, porque não está em livro nenhum como você fazer isso aqui. Todos os métodos querem um resultado, senão não estava desenvolvendo, senão estaria no mercado. Mas quando a gente fica preso à metodologia, às métricas mais rígidas, entre aspas, a gente perde a oportunidade da observação, do acolhimento e da interação. Então, eu tenho certeza, pela experiência que eu tenho, que há essa interação. E para finalizar, para complementar isso, eu estava pensando, eu tenho uma gratidão muito grande a todas as pessoas que passaram na minha mão. As que ficaram e as que foram embora. Por quê? Como falei anteriormente, eu venho desenvolvendo essa técnica. E como é um desenvolvimento, é um estudo diferenciado, não convencional, quando as pessoas não retornam, a gente tem que parar para pensar por que não retornaram. E aqueles que voltaram, eles deram um feedback. Às vezes, tem gente que não se manifesta, tem gente que não se expressa. Então, você pega a oportunidade de colher informações e aprimorar. Então, os dois lados são muito bons, porque às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa boa e acaba não tendo esse resultado. E os que ficaram, gostam do seu trabalho. E essa interação permitiu a evolução. Então, quem foi embora dar um alerta, você não está tão bem, ou você não conseguiu atender. Aquele que ficou, alguma coisa você acertou, alguma coisa você fez. Então, esse caminho que eu caminhei, que eu desenvolvi, me trouxe essa certeza, que é o resultado que o cliente que ele procura. Então, também gratidão aos estudiosos, aos profissionais que criaram esse mercado. Antigamente não tinha esse conceito. Então, para você desenvolver e fazer, é arte para todo mundo, porque não é fácil você manter a consistência. Porque você tem a necessidade, o mundo está em transformação, sempre teve transformação. E a necessidade foi evoluindo. Então, entender, compreender, desenvolver, aperfeiçoar é uma obrigação de todos nós que trabalhamos, né? Nós estamos a lazer. E esse resultado, atendimento por resultado, faz parte desse contexto. Apesar de ser redundância,
é uma diferença muito sutil, certo? Porque você vai se dedicar em oferecer melhores resultados em menor tempo possível. Por que é o menor tempo possível? Não é acelerar, o menor tempo possível às vezes é traduzido como uma eficiência, certo? Porque você vai ser eficiente. Então, essa é a objetividade. Respeito, eficiência e resultado. E finalizando seria o resultado. Ok, Shane. Essas foram as perguntas que a equipe separou para essa parte inicial. E agora vamos deixar você aí demonstrar um pouquinho sobre o método. Então, veja bem o que acontece. A estética, ele abrange várias partes, né? Mas uma parte que eu percebo, posso estar equivocado, e se alguém quiser comentar, a gente vai poder entrar em aprofundar o detalhe. Mas o que eu vou trazer hoje, essa informação, é que dificilmente alguém trabalha a parte superior do tronco, certo? Então, hoje nós vamos comentar, né, dar uma dica prática, contar essa parte aqui. Tanto os homens como as mulheres têm esse acúmulo lateral aqui. As mulheres mais ainda, porque usam sutiã, né? E que acaba a fita transversal incomoda mais, porque quando coloca fica mais volume, quer dizer, então ressalta o volume. O que acontece? Vocês podem reparar. Isso. Nós ficamos um pouco curvados e o abdômen fica mais evidente. Mas o que acontece? Aqui fica mais largo, né? Aqui fica mais largo e aqui fica mais curvado para frente, criando esse volume. Então, teria que trabalhar essa região do ombro, trapézio, escápula, costela e lombar, de tal forma que a gente vai poder trazer para dentro e depois esticar, certo? Porque não é somente da massagem, e aqui difere do abdômen, porque não dá para fazer a pegada, certo? O máximo que pode fazer é ficar só na pele mesmo, passar um cosmético fazendo. Como disse anteriormente, a nossa técnica era um toque suave. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ó. A tendência é cair, certo? E criar um arco, ficar volumoso, ficar alto aqui. Então, o objetivo seria trazer a massa para dentro, né? Com isso você consegue fazer o contorno, depois esticá-lo, né? Então, as manobras não são convencionais nesse aspecto, porque aí você consegue trabalhar, olha, perceba aqui, ó, esse volume aqui, entendeu? Esse aqui está preso aqui na escápula, ó, a dificuldade de movimentação. Então, a gente teria aqui, ó, tem um espaço para você manipular a escápula, a lombar e o trapézio para você poder alongá-lo, né? Então, isso vai ajudar em outras partes. Então, assim, temos trabalho em partes e temos trabalho em extensão, certo? E uma coisa ajuda a outra para que você comece a trazer resultados melhores. Então, aí, voltando ao tema de hoje, vem com o resultado, entendeu? Então, aí começa a facilitar esse trabalho de desenvolvimento. Olha a diferença, ó. Olha a movimentação da escápula. Ó. Não é força, é técnica e saber como é o conjunto muscular para que você, da forma que você aplique ele, né? Olha.
Percebam, ó, o movimento mais ampliado que conseguem proporcionar. Ó. Tá vendo? Não é só, a gente comenta que é, né, nessa área aqui toda, mas até onde tem influência? Aqui na lombar, né, para se fazer essa parte. Então, resumidamente, nós comentamos sobre atendimento por resultado versus atendimento por tempo. Não que seja, vamos dizer assim, crucial, né? Mas é assim, ele tem uma pequena nuance, pequena diferença, porque você começa a observar mais o corpo do cliente do que somente a região que você quer. Então isso traz uma satisfação melhor ao cliente, porque você começa a manipular regiões que você não é comum, certo? Então a ideia é trabalhar com o corpo de um todo, trazendo harmonia, uma melhor distribuição. Isso dá uma leveza, um equilíbrio, porque você começa a fazer uma redistribuição da massa e consegue que a pessoa tenha um bem-estar melhor, certo? Porque ela fica menos arqueada, porque você consegue fazer ela mais para o centro. Então há menos tensão nisso aqui. E com isso, tanto para o profissional como para o cliente, ele tem uma satisfação. E melhora a interação, que aí ela sentindo confiança, gostando do trabalho que o profissional exerce, ela começa a dar depoimentos espontâneos, porque todos nós precisamos conversar, certo? E, de certa forma, você pode reparar que salão de cabeleireiro, manicure, pedicure, o pessoal que atende os profissionais, eles tornam-se quase um confidente, né? Mas aqui não é questão de ser confidente, às vezes tem uma história por trás que a gente não se atenta, né? A gente vai falar só do que é obra, o que está acontecendo. Não sabemos fazer a pergunta e também não devemos fazer certas perguntas. Então, quando o cliente faz os comentários, você começa a criar um banco de dados. Não para questionar, isso vai formar dados para uma pesquisa. Você vai ter várias referências e você filtra e você tenta desenvolver um aprimoramento. Por isso eu friso novamente que atender por resultado. Esse é o melhor presente, certo? Porque a interação com o cliente não é simplesmente que a cliente fica deitada, recebendo e acabou. Não, ela sente confiança e conforto que começa a melhorar a interação. A ideia não é fazer uma coisa, entre aspas, forçosa, né? Você vai perguntando, não, porque as perguntas muitas vezes não caem bem. Então, quando há um depoimento espontâneo, é uma troca, um bate-papo suave, leve, isso é o melhor do resultado, certo? E nós estamos tanto nos canais do YouTube, do Instagram, às vezes pode acontecer, hoje não deu, graças a Deus, mas se tiver algum comentário, alguma dúvida, pode colocar, que a gente vai estudar e tentar responder na altura, poder desenvolver, destrinchar mais. É assim, são vários temas, são várias necessidades e várias curiosidades. E se vocês tiverem alguma, coloca no Instagram, nos comentários, que a gente vai tentar ajudar a responder e fazer, tá? E nós temos os outros horários que estamos fazendo esse trabalho de divulgação, aí depois nós vamos colocar direitinho. E agradeço a presença de todos, muito obrigado e até a próxima.